Olá, gente! Então, estamos no nosso escritório em São Paulo com o Jader e nossos convidados que estão interessados em fazer transplante capilar. Jader acabou de voltar da Turquia de uma cirurgia com aproximadamente 3.000 folículos, foi? Foi mais, 4.500. 4.500 de folículos de uma cirurgia bem sucedida. Na verdade, ele não é um bom exemplo para nós, porque ele é um jovem, já tem viajado o mundo, já fala inglês, já tem viajado para o mundo inteiro, então ele já virou fácil na viagem, na imigração, na alfândega, na hospedagem e também na cidade. Então, e também o caso dele não é tão ruim, que a gente recebe muita solicitação de avaliações. Tem casos ainda piores pelo calvície. No caso dele era até razoável, né? Não era tão ruim, não era careca você. Mas incomodava. Incomodava. Então, na verdade, por isso que falei que ele não é um bom exemplo para nós, mas como ele acabou de voltar, então queremos que ele compartilhe conosco a sua experiência, também suas avaliações sobre o serviço lá, sobre como que é a clínica. E clínica, nome da clínica chamada Hair Center of Turkey. Então, e também falasse um pouco como é que foi essa viagem, né? Enfim, Jader, é uma viagem. Nós também somos uma agência de turismo que fazemos promoções para viagens da Turquia, para cidades interessantes da Turquia, como Istambul, como Capadócia, Éfeso e Pamukkale, principais nossos pontos turísticos famosos aqui no Brasil. Então, neste caso, a gente queria que ele compartilhasse toda essa experiência, Jader. Muito obrigado por ter vindo. Depois de segunda semana já, né? Duas semanas. 2 semanas. Nós vamos aproximar um pouco mais das imagens da sua situação de operação. Como é que foi? Na verdade, já preparei umas perguntas aqui. Legal. Quanto tempo atrás que você conheceu a fama das clínicas da Turquia sobre transplante capilar? Tem 2 semanas que eu fiz, então tem 4 semanas que eu paguei, tem 5 semanas que eu descobri. Então, em um mês você viu? Uma semana eu pesquisei. Um colega meu mencionou, aí eu falei, não, vou pesquisar. Aí eu vi e gostei. Aí eu falei, não, então vou ver se eu consigo tirar férias. Aí consegui férias para daqui 2 semanas. Então eu falei, na outra semana eu paguei e na outra semana eu já estava viajando. Já tem viajado. Em 3 semanas eu decidi tudo que eu ia fazer. Então, isso é seu caso, né? Porque tem muita gente que faz pesquisa, fica de olho um ano depois. Sem dizer quanto mais antes, né, do prazo você conseguir, melhora para a passagem aérea, né? No meu caso, eu queria frisar isso, porque as pessoas perguntam quanto que eu paguei na passagem, tá? Eu tinha muitas milhas no meu plano. Eu tenho um plano de milhas e eu tinha muitas milhas. Eu tinha milhas que, na verdade, a viagem que eu ia fazer, eu ia até o Japão, ia voltar para a Itália, depois eu ia voltar para a França, depois eu ia para a Itália para depois voltar para o Brasil. Essa mesma quantidade de milhas eu utilizei só na ida e volta da Turquia. Entendi. Então, assim, é porque eu peguei tudo de última hora em cima. Imagina para você daqui a 2 semanas já tá lá na Turquia. Foi isso que eu fiz. Eu tenho essas coisas, essas ideias de supetão. Entendi, ótimo. E aí decidiu logo e Sim. Escolha de clínica, como que você fez? Por que você escolheu nós? Isso também é um assunto interessante, porque tem um monte de vídeos no YouTube, um monte de propaganda chegando no Google também. O que faz você escolher a clínica? Olha, na verdade, como que eu fiz? Como eu não tinha ainda direcionamento, eu não sabia nenhuma clínica, e o pessoal do YouTube não fala onde fizeram, que foi o maior caso. Essa é a nossa dúvida principal. O pessoal não fala onde fez. Então, o que eu fiz? Eu pesquisei, eu joguei no Google, eu meio que sou fãzaço do Google, então o que eu faço? Eu peguei os 3 primeiros resultados que tinha, e eu disparei o mesmo e-mail, ainda fiz copia e cola nos 3 e-mails, mandei para as 3 empresas que faziam esse processo na Turquia. Foi assim que eu fiz, eu tenho até os e-mails aqui depois se vocês quiserem ver. E eu mandei do mesmo jeito, com as mesmas fotos e falando assim, eu quero fazer o procedimento, eu preciso para tal data, porque é a data que eu já tinha meio que agendado férias no serviço. Eu sou bancário e para a gente conseguir férias é um pouco mais complicado. Aí, eu mandei do mesmo jeito e a primeira que deu a resposta para mim foi a empresa do Ali. E aí, inclusive, enquanto eu estava vindo para cá conversar com a Ali, a outra empresa respondeu, eu falei, então, eu já conversei com uma outra pessoa, tal, aí a gente já estava acertado. E a outra clínica, que era... Eu posso dar nome? Pode. Posso. Era Dr. Akar, eu acho que é foi o Dr. Akar, que foi o
o que até me chamou depois quando eu já estava aqui na Zona Sul, que no dia que eu vim conversar com você. E o outro, acho que é Sacar, que eu acho que é o primeiro resultado do Google. O Sacar. O Sacar, você manda a foto para ele e demora 20 dias úteis para te dar a resposta. Inclusive, ele não mandou até hoje. Aí assim, como eu tinha urgência, né? Porque eu agendei as férias e tudo mais. E aí foi o motivo de eu ter escolhido, porque foi o primeiro a me dar a resposta, já me deu suporte, já me mandou como funcionava. Aqui eu já conversei com o pessoal da Turquia, que você deixou para eu conversar com o Sinan, que foi quem me recepcionou lá. E aí foi por isso que eu fiz a escolha. Aí eu me senti seguro, eu vim aqui primeiro, no começo inclusive, eu estava inseguro. Eu fiquei com medo até, eu falei, poxa, eu tô indo, assim, eu sou um pouco inseguro assim com a situação da gente. Então assim, eu vim pra cá, eu lembro que eu fiquei com medo, eu lembro que eu tirei foto aqui da entrada, mandei meu irmão e falei, ó, se eu sumir eu tô aqui, tá? Mandei localização, de vez em quando isso pra você. Caso lá, né? Porque eu fiquei com medo, cara, eu fiquei com medo, de verdade, porque ele estivesse brigando com o governo. Então assim, mas aí é que eu sentei, ele me mostrou vídeos, e eu, como ele falou, eu gosto muito de viajar, eu gosto muito de fazer turismo, eu gosto de conhecer lugar histórico. E aí ele me mostrou vídeo da Capadócia, me mostrou... Eu, infelizmente, não pude fazer o passeio de balão por causa dos ventos lá. Mas aí, assim, calma, eu fiquei não conta tudo, calma. Tá, desculpa. A gente tem eu falo demais. Perguntas. Eu falo demais. Tá certo, vamos receber o nosso chás e depois a gente continua, tá bom? Então, voltando, a gente acabou de receber nosso chás, agora voltando do assunto. E daí, neste caso, você comprou passagem via site brasileiro, né? Colocou no... Isso, eu comprei no pacote de milhas que eu tinha, no plano de milhas que eu tinha. Escolheu, e aí eu comprei. A escala via Dubai, né? Não tive problema lá. Isso, é porque assim, eu escolhi na verdade o que tinha de menor preço, né? O que eu fiz? Eu vi o que dava menos milhas e fui pegando. Aí tinha um lá que parava em Catar e outro que parava em Dubai. Aí no caso eu fiquei em Dubai. Dubai é interessante porque aí eu aproveitei um pouco Aproveitou, eu vi fotos. Eu queria conhecer também. É aquilo, eu gosto muito de conhecer os lugares, os pontos estratégicos, assim, sabe? Aí chegou em Istambul o Sinan, representante, nosso contato já fornecido para nossa solicitação. Isso é interessante porque essa clínica aceitou nossa proposta de fazer a colaboração conosco. A proposta nossa é que tenha alguém assalariado trabalhando para nossas avaliações, para a gente receber retornos rápidos. Até por isso que a gente conseguiu dar retorno rápido para eles, para Jader. Então o Sinan chegou, esperava você no aeroporto e como que foi a primeira impressão? Quando eu cheguei, é que na verdade assim, eu cheguei e eu não fui fazer, eu fui na clínica ainda. Primeiro eu fui para Capadócia. Isso, desculpe. Primeiro eu fui para Capadócia. Aí fui para Capadócia, voltei, beleza. Aí eu cheguei de novo em Istambul, primeiro eu cheguei em Istambul, foi Brasil, Dubai, aí cheguei em Istambul. Aí Istambul eu fui para Capadócia. Aí da Capadócia, voltei para Istambul, que aí eu ia fazer o procedimento mesmo. E aí, quando eu cheguei em Istambul, nessa segunda vez, né, voltando da Capadócia, aí eu posso dizer que eu me surpreendi. Era uma van da Mercedes, banco de couro, um negócio assim que só faltou tocando um negócio de luz assim. Foi assim, realmente, aí eu vi assim onde meu dinheiro foi parar, entendeu? E que é o valor que você leva lá para a clínica mesmo, que você tem que pagar lá. E aí eu fiquei em hotel... Eu não sei, aquele hotel ele é 4 estrelas ou 5 estrelas? 5 estrelas. É 5 estrelas? Tá, fiquei no hotel 5 estrelas, com café da manhã. Assim, foi... E o atendimento, o Sinan, ele foi, me buscou no aeroporto. Ele, sabe, sempre sorrisos, assim, muito simpático a pessoa, Sinan, gente boa. Sinan, ele é a pessoa que me recepcionou lá na Turquia. Lá. Correto. Isso. Ele que vai estar à disposição de vocês na hora de translados, na hora de operação. É um menino, acho que tem 24 a 25 anos. Não, acho que tem 23. Isso. Ele é um menino, mas menino gente boa. Gente boa mesmo. E faz trabalho mesmo. Não é faz. Um rapaz bom, ele faz trabalho. Aí entra aquilo que até o Ali tinha falado, que eu falo inglês, né? E o Sinan fala inglês comigo. Ajuda muito. Né? Ajuda bastante. Mas o Sinan mesmo, ele fala inglês, ele não fala português. Agora, logo após de você, eles na verdade tinham uma menina, também falava português, só que saiu. E agora tem outra menina. Uma mineira, eu vi. Isso, ela mandou mensagem pra mim. Ficou com você? Não, a minha foi de Portugal. De Portugal. Então ela tinha um português. Aquele foi contratado por período do atendimento do seu, meu, né? Mas agora eles têm uma menina fixada.
começar né? trabalhando na clínica. Ela mandou o áudio pra mim. Isso, nossa solicitação. Eu falei, nossa, você é mineiro, eu gosto do seu sotaque. Mano. O caso toda clínica é obrigatório ter seus próprios médicos. Médicos, isso. E no caso dessa clínica tem médico cirurgião, que está, né? E também uma outra menina que trabalha, uma outra médica que trabalha lá. Então, o que acontece? Como tem... assunto vira também como uma hospital. Eles ficam na parte de administração. E com quem que eles estão operando, as meninas, meninos, operários, todos eles são de formação de medicina. Só que aquele negócio de atendido, ser médico, não sei que vai fazer muita diferença. Porque os médicos próprios que ganham nome, infelizmente eles já estão ocupados e não chegam a atender a pessoa. Só que eles que avaliam exames, inclusive, eles que fazem uma orientação. No caso, não sei porquê. A parte frontal que eu queria perguntar para você, quem que marcou, por exemplo? Aí foram as meninas. As meninas conversando, decidindo junto com você? Isso, falaram onde eu queria a linha. Aí como eu já tinha... uma coisa assim que eu tenho, assim... vantagem, e foi desvantagem antes, é que eu tenho micropigmentação. Eu fiz como se fosse uma tatuagem na cabeça, sabe? Então o meu couro cabeludo, ele é escuro. Se vocês forem ver, depois pode olhar de perto se quiser. Sim, ele é escuro, eu fiz há 5 anos atrás, tá? E falam que dura 5 anos, então acho que já tá no começo de sumir já. Mas o que acontece? O folículo capilar, é que eu sou muito visual, mas assim, ó, imagina um dado, sabe um dado? Aí, sabe a posição do número 5 do dado? Que fica tipo um ponto, certo? Certo. Imagina assim, que o cabelo natural da gente é como se fosse o natural mesmo, a proximidade deles é como se fosse o número 5. Então tem aqui, isso. Quando você vai fazer o procedimento, que nem o que eu fiz, digamos que ele vira um número 4. Então vai faltar aquele pontinho do meio. Não vai ser junto, nunca vai ser igual o que a natureza fez. Certo. Tá? Isso é importante lembrar. Porque às vezes a pessoa chega querendo um resultado sim, super incrível, que aqui fique igual aqui. Não tem como. Teoricamente. Até é uma coisa que eu ia falar com você. Eu vou fazer o procedimento. Se ficar do jeito que eu... Da onde eu tirei isso daí? Eu sou muito ruim para falar. Mas assim, da onde eu tirei? Eu tava no YouTube e eu entrei num canal... Eu posso falar o nome do canal? Pode tá. falar. Eu entrei num canal de um menino que é Planet W, o nome dele. E aí, ele mostrou o resultado dele do transplante capilar, só que ele fez... 4 vezes. Eu conheço ele. Ele trabalha aqui perto. Ah, tá. Começando. Ele fez 4 vezes, isso mesmo. Só que primeiro ele fez a técnica FUT, que é... Deus o livre. Fez a FUT... Acho que ele fez a FUT 2 vezes. E depois que ele foi fazer essa daqui que eu fiz, no caso, que é a FUE. Que é o fio a fio. E aí ele mostrou um vídeo que ele colocava luz, assim. Então o que acontecia? Mostrava... Você via que a base do cabelo é como se fosse um pouco ralo. Depois da cirurgia mesmo. Só que aí ele faz um vídeo, eu acho que uns 2, 3 meses depois, aí já fica bem inteiriço. Só que ele fez mais de um procedimento. Então eu acho que com um procedimento, o meu caso, por exemplo, talvez não fique tão ralo como ficou desse menino do YouTube. Aliás, ralo ficaria, né? Mas assim, não iria aparentar por causa da micropigmentação. No caso, então, a micropigmentação ela está sendo uma vantagem para mim neste momento. Enquanto ele está baixo. Porque depois que subir, eu acho que some. Não, eu acho que não. Eu acho que vai ficar... Porque você tem que imaginar que... Daquele que eu falei do dado número 4, sabe? Sim. Os pontos longe vão crescer, os fios... Vai ficar meio que como mascarando, como eu fazia quando começou a queda, que eu jogava de um lado, eu acho que vai ficar assim. A diferença é que vai ter cabelo, pelo menos, para cobrir uma boa parte da área. No caso de médicos que a gente iria falar, nós trabalhamos com as outras clínicas também, que prometem que já tem médico, né, cirurgião. Mas o que acontece? Temos que saber que a Turquia, Istambul, em princípio, ganhou uma experiência incrível com essas operações. Isso sim. Porque você testemunhou lá que o assunto é uma cirurgia também de mão de obra, né? Vai ter equipamentos, vai ter tudo, materiais para fazer essa operação, mas no final de contas, essa é uma cirurgia que necessita muito atenção de mão de obra, né? Porque micromoto vai tirando daqui, vai extraindo, vai transportando. Eu fiquei lá quase... Então, o que acontece? Médico,
assim, nome de médico, na verdade, não soluciona, não resolve e não traz um resultado muito bom. Isso também é uma experiência que a gente tem. Então, por causa disso, o nível que chegou a clínica, o nível que chegou a Istambul, hoje em dia traz esse sucesso. Não é um sucesso de um médico só. Não é um nível que Istambul alcançou, fornecido, produzido por um médico só. Então, por causa disso, a gente algumas vezes vê essa discussão no nosso grupo de WhatsApp também. Aí, se tem médico que vai fazer. Médico, qualquer médico que você conversa, prometa para você, não vai ter ele mesmo operando. Porque ele fica supervisionando, ele que mesmo criando essa escola, esse ambiente, e aí os operários, que especialistas, eles mesmos que fazem essa operação. O único ponto que eu digo assim, o que acontece? Eu sei que existem algumas coisas, umas diferenças culturais, né, entre os dois países, o nosso e o dele, mas eu acho que o brasileiro, e eu me incluo nisso, ele é muito desconfiado. Eu acho que é meio que cultural e, de novo, me incluo. Eu acho que para a confiança, eu não sei como vocês pensam, gente, de verdade, mas eu acho que era legal conversar com o médico. Por isso que a gente veio até aqui. A principal delas é a questão da clínica, porque assim, você sai daqui praticamente agenciado e chega lá e você não sabe quem faria essa cirurgia. Essa é uma questão importante que a gente queria saber, entendeu? Porque pelo que a gente entendeu em pesquisas, é do seguinte segmento. A pessoa agencia aqui e quando chega lá é o que está disponível para fazer o procedimento. Não o que você possivelmente achou que seria, que é a questão do médico específico. Essa é uma dúvida recorrente. É uma dúvida recorrente, porque assim, você vai chegar lá e vai fazer realmente a cirurgia com quem você fez contato, ou essa pessoa ela tem várias clínicas e ela te pega no dia que tiver disponível para fazer. Então, no meu caso, como eu fiz um agendamento e eu fiz tudo em cima da hora, eu cheguei acho, com 10 dias de antecedência, né? Com você. Isso. Foi com 10 dias de antecedência, de novo, é aquilo que eu falo, eu não tenho contrato com ninguém, com nada, então eu posso falar livremente, tá? Fazia tipo vinha descendo reto o negócio. Como eu tinha micropigmentação ainda, ficava desse jeito aí. Pode passar pro lado? Não, melhor não, deixa eu ver aqui. Melhor não. Aqui tem. Deixa eu só ver aqui como é que. Esse lá, aqui tem o famoso nudes, né? Isso. O pessoal manda essa. Então. Essa aqui, ó. Essa aqui eu tirei de cima. Você pode ver que ela é escura, mas é por causa da micropigmentação que eu já tinha feito. Na verdade, não tinha. Isso. Mas era assim, eu não tinha aqui atrás. Eu conheço. É igual dele. É isso. Igual. Isso. Só que o meu, essa parte sua que tem aqui, a minha descia mais. Então, se eu colocar uma seta, eu virava avatar, cara. É sério, só faltou a seta, mano. Eu não sei pra que eu mandei uma foto, eu desenhei em cima o negócio da seta. Eu desenhei, não sei pra que eu mandei, eu desenhei. Nossa. E daí, você... pode perguntar. Chegou lá, deitou na cama, como que é? Não, eu cheguei e aí fizeram marcação, aí eu pedi pra fazer esse ladinho aqui e tal. Anestesia. Não, aí raspou o cabelo. Aí raspou o cabelo. Aí eu deitei e aí veio a anestesia. A anestesia doeu? Doeu? Porque são várias injeções. E é assim, não é uma coisa assim que tipo, dá uma aqui, outra aqui e parou. Nem no dentista, sabe? Que o dentista faz uma área. Não, é aqui. Aqui. São bem juntinhos os pontos. Mas doeu o que você fala? O que é? Não, a injeção. Tinha que ter anestesia pra anestesia, entendeu? Mas, não, assim, mas eu não ligo muito pra injeção, não. Mas, assim, tem a dorzinha, assim. Tem dor. Mas depois você não sente mais nada. Não sente mais nada. E aí começaram a operação. Aí, não, fez um negócio com o meu... Tirou meu sangue uma hora. Tirou meu sangue, é verdade. Tirou meu sangue uma hora. Eu acho que era pra fazer alguma coisa, plasma alguma coisa, não lembro o nome. Plaquete, para tirar plasma plaquete. Um enriquecimento que faz. É muito sangue? Que tanto sangue? Não, é um sangue, como se fosse fazer exame de sangue. Uma ampolinha, sabe? Plasma de plaqueta para enriquecimento de partes. Isso aí eu não sabia que eles faziam. Ele vai melhorar a parte. Uma dúvida. Manda. Por exemplo, isso você fez no hospital ou na clínica? Na clínica. Não é um hospital. Em Istambul tem mais de 300 clínicas e muitas delas, eu não posso dizer que nenhuma delas é ruim, uma delas é ruim, outras é ruim. Muitas delas fazem umas operações muito boas. E um número que eu vou passar,
2016, Istambul recebeu 65 mil pessoas vindo de fora para fazer cirurgia. Não duvido nada. E 2017, 82 mil pessoas vieram para fazer essa Lá cirurgia. você anda na rua e você vê o pessoal com os curativos, sabe? Que fez também. Então, eu andei mesmo normal lá, porque é normal lá. Mais um, né? Era mais um. Era mais Só isso. Aí, continuando durante a operação. Aí a operação demorou quanto tempo? Eu acho que foi umas 6 ou 7 horas porque eu dormi. Ficou dormindo. Eu dormi. Tá ótimo. E aí, durante a operação, então, você acaba não reparando nada. Então, Não, durante não, você não sente, porque você sente como se tivesse um capacete, eu acho. E aí você ouve, né? Então você ouve, você sabe o que tá rolando assim, porque você tá ouvindo. Mas você não sente. Você não sente. Entendi. Não sente. Aí depois... Teve uma hora, agora que eu lembrei, teve uma hora que ela tava fazendo, acho que era aqui na frente, e aí eu comecei a sentir dor. Como se fosse umas facas entrando. É que é pesada a dor, né? Se você não tiver com anestesia, seria pesada, né? A dor que você sente. Aí eu falei pra ela, pedi pra intérprete falar pra ela foi, ela aplicou mais anestesia, aí voltou normal. Mas foi só uma áreazinha só aqui na frente, se eu não me engano, que tinha, acho que a anestesia não tinha pegado, eu acho. Aí eu pedi pra ela aplicar de novo. Falei, não, põe o que tá doendo. Entendi. E uma dúvida. Você fez na clínica e a clínica, ela muda ou, por exemplo, é sempre na mesma clínica? Não, é a mesma clínica. É sempre Sim. que é a real. Por isso que a gente citou o nome da clínica. Essa clínica está bem perto do aeroporto, né? Não é longe. É pertinho. É como Mas de qualquer forma eles levam você. Ataturk. Ataturk. É principal. Ataturk. Inclusive agora este aeroporto vai mudar para outro novo aeroporto, que vai ser o maior da Europa. A Turquia está investindo lá há 4 anos. Vai ser o maior aeroporto da Europa. Mas a clínica, pelo que sei, vai continuar nesse mesmo local. Entendi. Aí, por exemplo, tem uma equipe, assim, quantas pessoas mais ou menos que fica ali te acompanhando? 1, 2, 3. Três pessoas estavam comigo durante o procedimento, e aí teve esse quarto que entrou, que eu acho que era o médico mesmo. Entendi. Ele vai lá dar uma supervisionada. Dá uma mexidinha se ele acha que tá alguma coisa errada, que eu sei que ele mexeu. Entendi. E aí... Então pode colocar 3, 4 pessoas. 3 ou 4 pessoas. Entendi. E outra coisa também, a questão do ambiente lá é bom? Sim, o ambiente é o seguinte, não é uma série Dr. House, tá? Que você vai chegar, vai estar assim... Mas assim, eu já fiz cirurgias no Brasil, em hospital de renome, perto do Ibirapuera. Aí quando você chega na recepção é uma coisa, um luxo todo. Sim. Só quando você vai para a sala de cirurgia, antes de você apagar, você vê que não é tudo branco, que vai ter coisa verde, por exemplo. Sim, o que eu quero dizer é isso. Ali foi o mesmo jeito. A gente colocou inclusive aqui as imagens de Istambul, Capadócia. Muito bonito. E você conseguiu levantar a tarde. Que hora que foi? Início de operação começou que hora e finalizou que hora? Não, foi de manhã. De manhã, 9 horas? Já foi de manhã. Eu lembro que 9 horas que eu tinha que ir pra clínica. Uhum. Sempre vem buscar a gente, tá? Foi bem legal isso. E o menino sempre, o Sinan, sempre conversando comigo pro WhatsApp. Uhum. Foi às 9 horas. E eu cheguei... Vamos lá, aí eu cheguei na clínica, até começar o procedimento, os preparativos, que teve o negócio do plasma lá. Uhum. Cortar o cabelo, marcar, eu acho que foi 1 hora aí esse procedimento todo. Sobre corte de cabelo, raspar cabelo, eles te consultaram, vamos raspar, ou o que foi? Não, de repente já tava a máquina na minha cabeça já. Já tava? Já. Porque a questão de raspar cabelo, a gente compartilha isso no nosso grupo, a questão de ambiente ser apropriado para a operação, para a cirurgia, isso que é importante. No caso de algumas clínicas dizem que não é necessário raspar. Sim, não é necessário para fazer essa cirurgia. Só que essa clínica prefere fazer ambiente apropriado para trabalharem bonitinho lá, extraindo, transplantando, para não fazer uma confusão. Então, por isso, essa clínica exige raspar. Mas tem algumas falando que no caso de técnico fio não é necessário. É verdade, não é necessário. Não necessitamos totalmente raspar, mas especialmente uma área limpa para trabalhar, acho que é importante isso falar, certo? E depois foi lá no hotel, dia seguinte voltou, segundo dia já para a clínica. Aí segundo dia eu fui para a clínica. A primeira coisa que a gente vai fazer, tipo tira um curativo, que é um pouco mais
um curativo com um esparadrapo mesmo. E aí a gente tira esse curativo e a pessoa faz a limpeza. A primeira limpeza são eles que fazem. Porque o que acontece? Eles tiram o bulbo capilar e colocam na pele, né? Então é como se fosse isso aqui. Só que ele fica mole, porque ele acabou de entrar. Então você tem que tomar muito cuidado, porque senão você pode perder. Aqui então, na área receptora. Isso, na área receptora. E a parte da área doadora, ela fica bem... Aberta, né? Não, ela fica um pouco até doída, ardendo um pouquinho. Até a gente passou Bepantol no meu caso lá. Que ele tinha Bepantol, o Vânia falou assim, não, vou passar um Bepantol pelo menos para dar uma melhorada. E aí eles fazem a lavagem com muito cuidado, e a lavagem, ela não é esfregando, ela é desse jeito, é batendo assim, ó. É muito sensível, porque acabou de colocar o negócio. No meu procedimento, eu acho que foi, quando foi o último dia? Na primeira semana, de folículo capilar meu, assim, o que eu percebi, assim, porque você não seca o cabelo com toalha, você tem que usar papel... papel toalha que eu tava usando, não sei se é certo. Mas papel toalha. Aí você tem que passar assim, batendo também. Isso uma semana. Não, vamos colocar uns 3 dias, né? E aí nesse período, acho que é importante falar. Nesse período, eu perdi. Então, assim, secando o cabelo, eu sei que eu perdi 2 folículos. E aí, por que eu sei que eu perdi? Porque eu vi no papel, e aí quando ele cai, ele não cai um fio de cabelo, ele cai como se fosse uma vírgula. É um fio de cabelo que tem tipo uma bolinha na ponta. Então eu sei que foi o folículo inteiro. Eu sei que foi o bichinho todinho. Beleza. E um foi muito... E um que eu perdi foi burrice. Tinha um negócio branco, aí eu falei, tem um negócio branco aqui, eu vou tentar tirar. Aí quando eu fui tirar, veio o folículo junto. Então eu perdi 3 no procedimento. Então assim, se eu fiz 4.500, caiu para 4.447. Tá? Aí só uma pergunta, essa quantidade, por exemplo, 4.500, né? Por exemplo, o seu eu vi que era bem menor. A minha dúvida é, assim, é uma curiosidade, por exemplo, eu vejo que também me falta um pouco aqui no pezinho, perto do pescoço. Minha intenção seria fazer o máximo possível, só que eu sei que tem um limite dentro da possibilidade da área doadora. Né? Aí seriam 2 dúvidas. Uma, qual seria o limite, que a gente, acho que todo mundo pergunta, né? Aí você fala assim, aproximadamente, que é caso a caso. Aí essa dúvida que às vezes a gente sente a falta de estar com o médico, dele estar falando, no seu caso, não dá para fazer tudo de uma vez, ou então eu consigo fazer aqui não dá. Pela experiência que a gente viveu no caso de Éder, a gente acho que já falou, né? No caso de avaliação. É até assim, porque é uma coisa que inclusive eu pesquisei, tá? Inclusive eu tô virando doutor nisso daí já. Logo eu tô fazendo. Bastante, eu pesquiso bastante mesmo. Justamente porque o grupo fica perguntando bastante e eu quero responder. Né? Então assim, o que acontece? Quando você faz o transplante capilar, é como você for ir trocar a muda de uma planta. Então, por exemplo, se trocar uma planta de lugar puxando da raiz e colocar ela aqui vai nascer, certo? Porque você trocou a muda. Aqui de onde tirou não nasce mais. Então, onde eu tirei o folículo capilar, não nasce mais. O interessante lembra aquela história que eu falei do dado? De 5? Sim. Tá. O que acontece? Imagina que quando você... Vamos voltar para o dado número 5. Eu sou muito visual, desculpa aí. Não, mas é legal. Mas quando você está no número 5 do dado, que tem... Imagina que você tirou só o do meio. Você ficou com 4. Só que o que acontece? Na verdade, é como se esse dado não fosse um dado de 4 lados. Seria um dado, por exemplo, de 12 lados e você está tirando 1. Então, eu vou virar aqui para mostrar. Sim, por favor. 2 semanas. Aproxima mais aí. Se você olhar aqui, foi daqui que eu tirei. Tô vendo. Você tá vendo que tem bastante cabelo? Tô vendo. Tem bastante cabelo. Ou seja, aqui eu consigo... Eu acho assim, eu não sou médico. Mas eu acho que eu consigo fazer mais 3 procedimentos ou 4. E assim, dá pra ver? Eu não sei porque eu não enxergo aqui atrás. Mas dá pra ver alguma coisa que eu tirei aqui? Aqui eu sei que dá, porque aqui não nasceu ainda. Porque tem 2 semanas. Correto. Mas e aqui atrás pra vocês? Dá a impressão que eu fiz alguma coisa? Porque são 2 semanas também, né? Vocês chegaram a ver no grupo como que ficou assim que eu fiz o procedimento? Não, eles são novos no grupo. Tá. A questão que número de folículos, algumas vezes a gente vive esse problema. Aí umas clínicas já prometem, a gente vai fazer 6.000 folículos. Nossa, 6.000 folículos. Aí vai destruir a pessoa. Tudo da atrás, quer dizer, já não tem. Não, fica à vontade. Então, acho que 6.000 folículos, se necessário, se o cara for trabalhar umas 13 horas seguidas, sim. pode fazer. Agora, será que ele vai ficar 13 horas fazendo o procedimento? E também fiquei pensando na parte do agora, né? Você abriu aqui, e sobrou. Parece que fez um regaço, né? Olhando assim, parece que ficou bem. Dá a impressão que tem 2 semanas isso? Não tem, que não parece, né? Não. Toda hora. Vira aqui, 2 palavras, por favor. Tá vendo? Já deu uma...
Boa abertura. Isso. Já 4.000 folículos. Aqui... Imagina 6.000 folículos. Aí depois você chegou, voltou, fizeram um tratamento pós-operação, depois voltou para o hospital, descansou, dia terceiro voltou e fizeram uma lavagem, né? Dia terceiro fez outra lavagem e aí eu já comecei a usar os produtos. Os produtos. Que eles dão uma espuma que você põe. Alguma coisa nesse momento? Não, eu tava tomando. O que acontece? Para você dormir é complicado. Isso é importante dizer. O pós-operatório, na verdade, acho que o que eu tenho mais para falar aqui é pós-operatório. Se tem uma coisa que eu aprendi foi no pós-operatório. É o mais complicado, eu acho que é sempre o pós, né? Eu já fiz uma cirurgia também. Não, pós é ferrado. Pós-operatório você tem que... Pós, assim... Porque o que acontece? Isso aí tudo eu sempre pesquisando em... Eu tenho mania de pesquisar fora o gringo, porque eu gosto de... Eu acho que eles escrevem mais do que o brasileiro. O brasileiro não escreve muito. Eles escrevem bem, eles põem opinião e tudo. E aí aconteceu algumas coisas comigo no pós-operatório que eu fui pesquisar e realmente acontece. Então, por exemplo, atrás da nossa cabeça, isso daí tudo eu pesquisei na internet, tá? Então eu não sou médico, tá? Só tô falando que eu pesquisei. Atrás da nossa cabeça existem nervos chamados nervos occipitais. Esses nervos occipitais são sensores do nosso corpo. O que acontece? Quando você puxa o folículo capilar, às vezes você puxa um pouco desse nervo e danifica esse nervo. Então o que aconteceu no meu caso? Eu tive uma sensação, por exemplo, de queimadura, como se eu tivesse queimado 3º grau o negócio. Então aqui atrás, na área, aqui não senti nada, tá? Mas aqui no pós-operatório, mas aqui atrás queimou que nem fogo e eu fiquei desesperado. E aí eu comecei a controlar com um ibuprofeno. E eu vi casos de pessoas na internet que durava até 6 semanas, 7 semanas, e vi casos que duravam 1 semana. Eu falei, por favor, seja de 1 semana, velho, por favor, seja de 1 semana. E no meu caso foi de 1 semana mesmo. Agora, por exemplo, vamos falar de noite para dormir, né? Não, acho que é importante. Vamos lá, para dormir. Vamos lá, para dormir. Qual que foi São algumas estratégias que isso aí eu aprendi até no YouTube antes de fazer o procedimento. Estratégia. Leva aquele travesseiro de aeroporto, sabe? Sim. Aquele de avião, quer dizer, de avião. Aquele de pescoço. Camisa. Vocês podem ver que nas fotos, quando eu tô lá, se vocês olharem no grupo, eu vou estar sempre de social. Porque é botão, não passa pela cabeça. Entendeu? É estratégico também. Você tirar ela... Exatamente. Tira o botãozinho, pá, acabou. Entendeu? Então, assim, é estratégico. Eu fiquei usando camisa social... por uns 5 dias. Aí depois eu falei, vou arriscar. Aí durante 5 dias depois de operação? Aí eu usei, depois de 5 dias, eu já tinha voltado pro Brasil, aí eu não migrei pra essa camisa não. Eu fui pra Polo, que a Polo tem uns 3 botões ainda dá pra... Mesmo assim você deve ter sentido. Não, na verdade não, eu fui desviando, né? Fui desviando. E aí eu passei a usar, depois mas eu fiquei uns 4 dias na Polo, depois eu falei, eu vou usar minhas camisas normais. Quantos dias é o cuidado com o folículo? Porque assim, você fez a cirurgia, transplantou. Não, o cuidado com o folículo tem que ser 20 dias. Mas em 10 dias já fica raizado. Já fica. Mas em 10 quando... dias fica raizado. Porque tanto que eu posso passar a mão assim, não cai, eu posso puxar, não cai. Aqui é tranquilo já cicatrizou. Só que... O pessoal na clínica lá me falou 20 dias. Até tudo que a gente perguntava pra eles, sexo, 20 dias, bebida, 20 dias, cigarro, 20 dias, tudo 20 dias. Falei, então 20 dias eu tenho que estar numa caixa. Então 20 dias. Eu não tomei álcool até agora. Eu já não sou de fumar mesmo. A alimentação minha sempre foi muito regrada, mas eu tô bem desregrado. Dei uma emagrecida boa porque eu parei de comer, na verdade, mas foi vacilo. E assim, como eu peguei só 1 semana de férias, quando eu saí de lá no sábado, cheguei no Brasil no domingo, segunda-feira eu já estava trabalhando. E aí eu fui trabalhar, mas já estava melhor, não estava que nem estava na foto que eu mostrei para vocês. Já estava começando a nascer já. Eu tenho até uma foto do dia que eu fui trabalhar, até eu postei no grupo também. Alguém que não te conhece, reparou que tem alguma coisa na cabeça? Não, eu tenho mania de contar pra todo mundo. Eu conto. Não, eu tô falando assim. Mas não, o pessoal não fala. O pessoal não fala. Depois de retornar, quanto tempo eu tenho que ficar em casa sossegado, não aparecendo em público? Eu voltei direto. Eu fui direto pro trabalho. O pessoal do trabalho sabia que eu tinha feito o procedimento.
já fica tranquilo. Aí, mas pessoal... não ficou nada... Não era. Só que assim, eu quero frisar uma coisa. Eu tenho micropigmentação, tá? Eu não sei como seria sem micropigmentação. Será que, tipo, estaria vermelho? Não vai ficar muito. Não, então eu não sei, porque eu tenho a pigmentação. Então eu não sei. Então eu não sei se o meu caso ficou tranquilo para trabalhar, porque... Já estava meio escondido ali. Por causa da micropigmentação. Agora eu imagino que fique vermelho, sim. Porque, por exemplo, aqui atrás vocês falaram que tá vermelho, certo? Que vocês viram, um pouquinho vermelho. Já avermelhado. Tá avermelhado. Mas aqui não tem micropigmentação. Não tem, ó. Então eu não sei se aqui na frente tinha ficado avermelhado também, porque... É da cirurgia. Não tem jeito, é um pós-operatório, né? E aí, na hora de retorno de voo, aconteceu alguma coisa? Porque também é longo, né? Você faz conexão de novo no Dubai. Eu desci em Dubai, fiquei um pouquinho lá. Então, assim, o voo, vamos lá. O voo da volta, o que acontece? Você não pode encostar. Né? Só que assim, tá, isso é uma coisa importante, tá? Que eu descobri lá. Você não pode encostar a área que recebeu o cabelo. Que é aqui no meu caso e aqui na frente. Só que aqui, da onde tirou, é tranquilo. Pode encostar, pode ficar tranquilo. Durante quanto tempo? Desde o dia que eu saí da cirurgia lá. Durante quanto tempo você não pode encostar em cima? 20 dias. Tudo você me perguntar, eu vou responder 20 dias. Tudo você me perguntar, eu vou responder 20 dias. Na internet, que eu tava vendo umas coisas de DHT, eu tava pesquisando hoje na internet e eu vi falando assim, que cigarro 20 dias e bebida alcoólica 5 dias. Então aí já divergiu. Mas pelo sim, pelo não, né? Ontem eu enchi um copo de cerveja, né? A gente tava no bar, eu enchi um copo de cerveja. Aí eu falei assim, vou tomar só um pouquinho, porque eu fiz a cirurgia, né? Aí meu colega falou, mano, cara, você foi pra Turquia fazer isso, velho. Não arrisca não, velho. Espera. Quanto que vai vencer o seu prazo? Dia 24 vence. Então, segura um pouco mais, velho. Aí eu não tô vendo café com leite no bar, velho. Mó triste. Vale a pena. Então. Voltando a lembrar que hoje é segunda semana já completa. Hoje já passou, na verdade, a segunda semana, que eu fiz uma quarta. Então, acho que quarta fez 2 semanas. Ou quarta fez 2 semanas. Isso mesmo. Quarta fez 2 semanas. Então, quarta, quinta, sexta, sábado. 2 semanas e 3 dias. E aí agora a sua sensação que olhando todo dia no espelho já está te deixando satisfeito? Rapaz, eu tô satisfeito desde que eu voltei pro Brasil. Não por nada, mas eu não quero. Não por nada, mas desde que eu voltei pro Brasil eu tô feliz pra caramba. Posso te fazer uma pergunta? Mas, à vontade, por favor. Sobre essa parte de detalhe, mas o que você sente olhando no espelho todo dia? Eu tenho cabelo agora. É legal, eu fico toda hora passando a mão aqui assim, ó. Eu fico batendo, quer dizer, eu bati a mão, eu como bater na testa, né? Inclusive, agora... uma coisa interessante, nós recebemos muitas solicitações, incrivelmente, é uma procura muito grande, né? Não sei, talvez, mesmo as pessoas, vamos supor que 500 pessoas interessadas a fazer cirurgia, manda para todo mundo, que faz um volume, né? E a gente também recebe essas 500. Ou mesmo tem gente interessada em nosso serviço a fazer essa cirurgia, mas a gente tem incrivelmente uma procura, uma solicitação. Então, eu acredito que também com muitos que eu converso, a gente voltar a conversar ainda também. Sim. E pedimos como que é essa situação, todo mundo diz que é satisfeito. Uma pessoa que é de Salvador, até está no grupo, eu pedi ele colocar, ele não ficou satisfeito, mesmo acho que não fizeram uma cobertura na parte da coroa. Não quero julgar porque não conheço o pessoal. Eu tenho que dizer sobre isso. Eu tenho que dizer sobre isso. Isso. O que acontece? Quando eu cheguei lá, o que eu falei assim, eu quero preencher a coroa, eu fui falando para a intérprete, né? Para as meninas. Aí elas me responderam dessa forma, falou, não, aí em cima ninguém vê. Vamos focar aqui na frente e tal. Aí eu falei, não, mas eu sei que tá aí, eu não gosto. O meu maior problema era atrás do que na frente. Porque na frente eu conseguia esconder quando eu tinha cabelo, né? Eu conseguia esconder. Agora atrás você não tem controle. Você não vê? Justamente. Aí a menina falou, não, tá. Eu falei, mas foca. Aí eu insisti, mas foca na coroa porque é onde me incomoda. Tem que focar onde te incomoda. Isso que foca na coroa porque me incomoda. Você agora, Pode falar. tu sabe que no 3º mês vai cair os cabelos transplantados. Na verdade, eu fiz uma pesquisa, eu acabei fazendo tudo hoje também. Mas assim, hoje eu vi que começa a cair de 2 semanas da cirurgia a 6 semanas da cirurgia começa a cair. Vai da cicatrização do corpo da pessoa, né? Da capacidade de recuperação do corpo da pessoa. Por quê? O folículo capilar, quando você coloca, imagina que você colocou uma vírgula, tá? Porque tem a bolinha embaixo. Certo. Quando você coloca, tá passando embaixo uma corrente sanguínea. Correto. Só que a corrente sanguínea não está alimentando esse folículo capilar. Correto.
O que vai acontecer então? O corpo, ele faz o quê? Ele elimina esse folículo capilar. Só que quando ele sai, fica como se fosse a semente, aquela bolinha da vírgula. Sim. Aí o que acontece? O corpo, no processo de regeneração, essa corrente sanguínea, ela sobe e já faz ligação com esse folículo capilar. Esse folículo capilar sendo alimentado pela corrente sanguínea, aí que vai nascer o cabelo novo. E aí é o processo do... Eu tentei pesquisar o máximo possível. Porque assim, eu vi que começou a cair meu cabelo. Deixa eu ver se ele cai alguma coisa aqui agora. Não. Cuidado, hein? Não, mas tá tranquilo, agora tá tranquilo. Aqui, caiu, ó. Se você for ver, ó. Ele cai já. Ó, se você for ver, ó, ele é só o fiozinho. É igual quando a gente tá com queda mesmo. Isso, é só o fiozinho. Só que a bolinha da vírgula tá lá ainda. Tá lá. E aí, na verdade, eu tava pensando em outra coisa. Eu imaginei o seguinte. Aí, isso daí eu não sou médico de novo, tá? Certo. Sou curioso. Eu imagino o seguinte. Se você imaginar que existe um buraco lá do fio de cabelo. Aí, quando ele vai caindo, como que é? Esse buraco ele vai fechando, né? Então, eu imagino que esse buraco, de quando cai depois do transplante capilar, eu acho que ele fecha, eu acho que ele não fica aberto. Só que acontece, lá embaixo não está a semente, e aí quando ela crescer, que ela vai abrir de novo esse espaço, e aí vai sair. Eu acho que é isso que acontece, tá? Não sou médico. Aí, uma dúvida. Manda. Antes disso, é importante, fio... Outra coisa, folículo é outra coisa. Ah, é verdade. Folículo, é verdade, caiu o fio, tá? Quando eu falei folículo, né? Caiu o fio. O que manda é o folículo. 2 fios pode ser cada folículo. Então isso também representa resultado. Não, mas o que caiu foi folículo, sim. Porque tinha a bolinha. Entendi. A minha dúvida qual que é? Até pesquisando há um tempo atrás aqui no Brasil, o pessoal fala, tem que respeitar a posição do cabelo, né? Porque aqui é pra frente. Eu já vi isso. Assim. Aí você falando, igual, cai, depois quando ele cai, ele vai crescer para qualquer lado, ele pode. Então, aí que tá. Eu vi uns médicos na internet, acho que foi o Dr. Sakar. Eu não sei, ou Akar, que tava em Hollywood agora fazendo um negócio lá. E aí eu vi ele falando, tem que fazer tal, não sei o que, respeitando a coisa. O posicionamento de folículo e na hora de transplante faz resultado diferente. O posicionamento que ele vai ser colocado. De transplante. Que é a forma que, por exemplo, se for colocar aqui, você não pode colocar ele meio para trás, tem que colocar ele para frente, que ele fica o espaço. Né? Por isso eles guardam no solo físico lá, na hora de extração, eles guardam etapas e etapas, por qual parte foi retirado. Na hora de colocação, eles colocam nesse posicionamento. É por isso que tem separação de posicionamento de saída de cada fios. Então, por isso eles não juntam tudo numa vez, eles guardam isso separadamente. Entendi. Aquela questão de marcar os pontos que você pesquisou, sabe? Ele está falando sobre a quantidade de intensidade de fio. Tem médico que ele faz um desenho na sua cabeça, um quadradinho. Naquele quadradinho ele sabe que ele pode transplantar de 30 a 40 fios. Matemática simples. Ele vê quanto que tem de área doadora, tá? Faz o cálculo da área, quantos folículos tem na área, e vê quanto que você precisa aqui. E vê se vai bater a conta. Então, por que eles fazem, por exemplo, que eu já vi pessoas fazendo, né? Eu acho que até, inclusive, foi isso que a mulher fez no meu caso. O que ela faz? Ela vê onde vai preencher mais. Então, onde que a pessoa vai preencher mais? No meu caso, acho que ela quis focar mais na frente. Ela coloca o máximo que der, o mais junto possível. Porque você tem que imaginar que enquanto tá fazendo isso... tem que imaginar mesmo, porque eu senti pingando sangue. Então, sai sangue. Então, acho que deve ser difícil de ver também. Negócio. Então, ela vai tentando sempre deixar o mais juntinho possível. Entendeu? Só que aí ela vai pegar aquela área, ela vai fazer o cálculo daquela área, vai fazer a demarcação, né, na verdade. A demarcação, não sei se ela fez cálculo, tá? Eu vi um cara na internet que faz cálculo. Sim. Agora, ela faz a demarcação e aí desses folículos ela usa todos para preencher até acabar os folículos que ela tirou. O mesmo porque ela tirou, ela tem que colocar, né? Senão eu vou ficar bravo. Então primeiro tira tudo e depois já vai colocando. Só que ela tira e vai colocar separado. Ela começa assim, mas chega um momento que eles fazem simultâneo, tá? Porque são mais de uma pessoa trabalhando, então enquanto um tá tirando, o outro tá colocando. Interessante. Que eu tava deitado assim, então dava para ir tirando daqui e já ir colocando aqui. Então foi... já era simultâneo. Pessoas trabalhando com você ali. Eu acho que 3, para ser honesto, tá? Acho que 3. Assim, os números estão crescendo. Estão já crescendo. As pessoas não diminui. E também não tem como manter um segredo ruim hoje em dia, né? Cada detalhe hoje em dia já anuncia e estraga tudo. Não tem como hoje em dia esconder algum lado ruim. Então, estamos neste caso, chegou a um nível muito avançado. Isso é concordado. Tem muitos
médicos que aparecem no Brasil falando que nossa clínica faz transplante capilar, você se chega a olhar no currículo deles, muitos deles têm uma passagem em Istambul, aprendendo com um doutor, um médico lá, e depois trazendo esse técnica para cá. Isso é interessante, porque ainda, por exemplo, é interessante, pessoas nos perguntam para nós, vocês usam técnico foot ou FUE? Em Istambul não tem mais clínica que trabalha com foot. Esqueçam isso, porque FUT é uma cirurgia estragadora, era uma solução há 15 anos atrás, só que ainda no Brasil nós ouvimos que alguns estão sugerindo. Então, em Istambul não tem mais esse usado. Então tem que falar que é bem avançado Istambul. Não é só na América Latina. Eu quase fiz a FUT no Brasil. Eu quase fiz, mas não fiz não. Não fiz, porque eu vi o pós-operatório, esse negócio, falei não. O ponto que é interessante também, acaba ganhando pelo justo preço, que faz sentido. Sim. Hoje em dia, pela cotação de dólar, uma operação chega a quase 7 mil, 8 mil reais, além de passagem. Então, passagem, de repente, ontem me encontrei com um nosso cliente e pegou 2 mil reais. Bom, então, fazendo 9 mil reais, você faz uma operação, uma cirurgia, uma mudança, né? Incrível, ainda também como uma viagem. E num destino que já tem chegado a ganhar uma fama internacional. Então não tem como manter um segredo ruim hoje em dia nesse mundo. Se fosse ruim, não teria essa condição. Nós fizemos outras pesquisas, o preço está atrativo, a gente sentiu uma confiança, bastante informação, porque isso a gente... É aquilo que eu falei do brasileiro, a gente é desconfiado, é natural. Bom, pelo menos eu sou, gente, eu não sei. Nós trabalhamos desde 2006 como uma agência de turismo receptivo na Turquia. Aí, desde 2017, abrimos nossa empresa de promoção e divulgação em São Paulo, aqui neste local. Correto. E a gente agora está conseguindo fazer a nossa divulgação direta, não dependendo de uma operadora. Claro que a gente ainda mantém nossas parcerias. Hoje em dia, a Turquia é um destino muito famoso, não é só na América Latina, no mundo inteiro. Ano passado recebeu 35 milhões de turistas este país. Então, quer dizer, um número enorme, assim, um dos 7 países que recebe mais turistas do mundo, sabe? Então, aí chegou o momento de recebermos muitas solicitações, porque entre muitos clientes de turismo, chegava muita gente fazendo transplante capilar. E aí a gente não tinha mais agora recusar, porque a gente ficava com este medo. Tem que se adaptar, né? Será que é verdade? Porque eu nunca fiz, nunca me interessei a fazer. Será que é verdade? Será que é verdade? Mas todo mundo que voltou demonstrando a sua satisfação, indicando para outros, aumentou este número. Claro que de repente pensa você, será que é o assunto de só marketing? Então, marketing faz parte, mas não é só marketing, né? Não tem como você brilhar uma sujeira apresentando como uma joia hoje em dia. Não tem toda a infraestrutura para hoje em dia divulgar, né? Então, não é coisa de marketing, não. É verdade, estão fazendo com muito sucesso, com muitas cirurgias. Isso que tem que se falar e tem que fazer, tem que ir atrás, se você é interessado. Claro que tem um custo. Sim. De repente, a gente, enquanto o dólar estava alto, 4,40, 4,38, né? Aí chegava até 15 mil reais o custo de uma viagem, fazer transplante com tudo incluso. Então, o que acontece? De repente, pessoas começam a pesquisar no Brasil. Será que aqui é melhor fazer, mais barato, mais econômico? E porque 15 mil reais é um dinheiro mesmo. De repente podia encontrar uma clínica na sua cidade ou numa outra cidade e vai lá e faz, e pelo menos você já fazendo isso no seu país. Mas agora, como tem recuado esse custo, vai ser mais interessante para o brasileiro assumir este risco de viagem, este risco de apostar, né, também. Porque o número de insatisfação é muito... Olha, no internet você pode fazer pesquisa. No YouTube, você só encontra pessoas satisfeitas sobre a sua cirurgia. O nome não é importante, por isso que eu falo. Nós não destacamos só o nome de uma clínica. Você vê a satisfação de um monte de clientes que fizeram com várias outras clínicas. Ingleses, alemãos, dinamarqueses, americanos, árabes, latinos, espanhóis.
Então, mas eu nunca encontrei um vídeo, alguém falando, olha, eu fiz, foi uma decepção. Nunca você encontrou, não sei, talvez. Eu acho que eu iria divulgar também, né? Eu coloquei na pesquisa de YouTube, não aparece um vídeo, alguém falando mal de uma clínica. Não é interessante, tem que falar isso também, né? Enquanto tem tantos outros vídeos falando bem da sua cirurgia, da sua operação. Então, isso é o que deu para nós? A confiança de este nível que a Turquia chegou. E o governo agora também está incentivando clínicas a fazerem mais essa divulgação, porque não é só transplante capilar, rinoplastia, várias outras operações também, hoje em dia está ganhando destaque em Istambul, que tem uma infraestrutura fantástica. Aí, você falou com o intérprete em português também, tá? Isso, agora temos. A mineirinha. Isso é bom, ajuda bastante. Ajuda, então. Até para se comunicar pelo menos com o médico, ou então a pessoa da clínica ali, porque olha, eu quero que foca aqui, ou então... Isso foi o que eu fiz. Esses detalhes. Mas isso a gente consegue quando chegar lá, né? Isso, já tem agora, já tem fixada, acelerada, uma menina. Isso. E fazer serviço. Por exemplo, a questão normalmente é 3 dias o hotel, né? No pacote isso, é 3 dias. No pacote de cirurgia conta todos os serviços translados, e serviço de intérprete, 3 noites de hospedagem com café da manhã. E o que você vai Na pagar? clínica tem refeição também. Refeição? Tem. Isso. Mas tava fria a minha, tá? Já vou falar, eu falo, filho. A minha tava fria. Deixa eu focar no micro-ondas lá. Refeição suas, no terceiro dia, gastou quanto? Não, nada, porque é da clínica. Tudo eles que pagaram? Foi, não paguei nada. Mas será que eles não isso que é a regra ou eles... Eu perguntei se fizeram isso pra mim, se é porque eu sou legal ou se... Não, mas fizeram com o menino da Romênia, não. Eu converso com ele todo dia, esqueci o país dele. Da... Geórgia? Não, é da Europa ali. Bélgica. Da Bélgica. E ele fez os mesmos passeios que eu, aí ele andou com a gente lá. Você sabe? que fez um mochilão? Não. Teve um rapaz que vai fazer um mochilão, vai viajar, acho que eu... Um que tava eu vi no grupo, acho que tava lá pro lado da Europa lá e ia fazer um passeio. Aí a pergunta é, por exemplo, eu tenho que planejar minha viagem, então pra... aqui dá um dia de viagem praticamente, né? Chega lá. Isso quer dizer, suponhamos se eu saio numa segunda, aí eu conto, chegando lá na terça, fico hospedado na terça, na quarta, na quinta, aí minha viagem seria para sexta, basicamente isso. Eu tenho que planejar mais ou menos isso. Aí se eventualmente, por exemplo, voo, às vezes pode atrasar alguma coisa, eu consigo, por exemplo, ali preciso de mais um dia, aqui dá para... Então o que acontece? Agora nós temos outros confirmados, né? E eles deixaram 2, 3 dias a mais, então neste caso a clínica recebe a diferença do custo de hotel, que €50, $65 por noite. Com café da manhã. Então tem esse custo. Entendi. No caso de ficar mais de 3 noites neste hotel. Ou, se quiser, você pode trocar o hotel. Nós temos uma outra pessoa de Campinas, por exemplo, ele já está vendo a possibilidade de mudar o hotel depois de terceiro dia, conforme o interesse dele. Então tem essa opção de escolher seu próprio hotel. Tá. Depois de terceiro dia, que já sai do final do pacote. Porque às vezes o voo de um dia para o outro, a diferença é muito grande, às vezes compensa mais pagar um dia de hotel. Vale a pena. Até porque quando você compra de ida e volta, tem uma data pré-estabelecida para voltar, né? Isso. Aí que entra aquilo que eu falei. Como eu comprei de milhas, o que eu fiz? Eu comprei uma passagem Brasil para Istambul, né? Dubai. Não, aqui passou Dubai, passou em Dubai. Conexão. E comprei uma passagem de Istambul pro Brasil. Mas não era ida e volta. Eu comprei uma ida para lá, uma ida para cá, entendeu? Você comprou 2 passagens? Foram 2, por causa que eu comprei com milha. Então, aí eu não sei se seria diferente, sabe? No caso das regras de embarque, essas coisas, eu não sei. E vocês fizeram pesquisas? Todas. Nossa! E chegaram a condição de a gente está fazer? A dúvida, nós queremos fazer, né? Fazer. Data, tem alguma data? O começo de dezembro, né? Dezembro. A gente entendeu assim, a gente estava, igual aqui no Brasil, você fala direto com o médico, né? Que daí, mas a gente percebeu que lá, como é muito comum esse procedimento, aqui é raro, você não, Barueri, lá perto tem um, acho que em São Paulo Cruzes tem. Isso, é pouco. Por isso, o preço óbvio lá em cima, né? A gente busca sempre equilibrar o preço com a qualidade, que
saúde não dá para deixar, o preço também não pode ser muito baixo, né? Tem que manter uma qualidade. E Vince Hair. Oi? Vince Hair, se eu não me engano, lá em Barueri. É. Lá é o Fabrício. Thiago Biano. Vince Hair. Eu tinha amiga que trabalhava lá. Isso. Aí a gente pesquisando mesmo, tentando achar um cara com currículo bom. Lá é a partir de 24 mil. Porém, o que ocorre? A gente percebeu que esse trabalho é bem feito pela experiência, pelo know-how, conhecimento que eles têm. Né? Só que a gente queria achar um nome lá. Igual o Sangu e esse clínicas grandes, igual você falou que eventualmente patrocinado, né? Por isso que tem essa... Né? E a gente ficou na dúvida, mas a gente viu que no geral não é uma... São as equipes das clínicas que são boas, não é necessariamente um médico. Olha, um médico... Ele vai supervisionar, né? Ele não faz dificilmente. Ele mesmo cria, educa, treina a sua equipe. A equipe de médico que vai treinar vocês. Nem só neste caso, no caso de todas elas. O médico está atrás de palestras, está atrás de conferências, está atrás de divulgação. Aí fica mais como uma capa, assim, como você diz? Fica a imagem, né? A imagem que é vendida. O homem de capa. Vira... Claro que a equipe dele fica sob orientação, sob supervisionamento dele. E sempre ele, em algum momento do procedimento, no caso da clínica de vocês, ele está ali ou está próximo ali para, como você tem anestesia, né? Você tem aquele palavra caipira, brasileiro caipira. Quem que é? Aquele que nunca tem informação, mas como cresceu de raiz, já sabe muito melhor de um veterinário. Conhecimento tático, isso daí, na administração. Melhor do que de um veterinário. Então, tático, tem essa realidade também, isso tem que levar em consideração. Que médico é experiência, né? Se o cara não tem experiência... tem que ter. E aí, assim, questão de contrato e tal, né? Que tem, por exemplo... Paga lá ou pode pagar aqui também, né? Então, a gente agora está tentando opcionalizar essa questão de pagamento, fazendo brasileiros em reais para a nossa conta jurídica. Correto. Aí nós vamos entregar um contrato de agenciamento e também da clínica, entregando para vocês um voucher. E com esse voucher você vai viajando para lá. Certo. E é assim que vai ficando sob serviço do pacote contratado. Entendi. Mas ainda tem aquela possibilidade de pagar lá também. Né? E a opção principal, preferencial, é pagar localmente em uma espécie. É interessante isso. É interessante. Assim, não porque aqui, mas até pelo câmbio, às vezes, como a tendência está sendo baixar um pouco agora, né? Sim. Nem me fala isso. Você pegou alto? 4,20 alguma coisa. Nossa. Agora tá 3. Não sei. 3 ou 3 não. Tá mudando, né? Não tem como ir. E vai cair mais, tá? Dezembro, que nem quando vocês vão, dezembro vai cair. Vai, né? Vai ganhar. Vai ganhar e vai cair. Aí vai baixar. Aí vai baixar. Você tá acompanhando? Sim, acompanhando. Não, vai ganhar. E aí vai cair sim o dólar. Por isso que eu tô com inveja que vocês estão indo em dezembro, porque eu tô pensando, paguei mó caro. A hora que ele ganhar, o dólar despenca. Mas depois sobe. Ele vai cair na terça-feira. Ele é muito emocional, né? O mercado financeiro, no caso, o que os analistas pensam é que você trabalha em banco, né? É minha área, economia. Economia, eu adoro economia. Né? Minha área. E o que ocorre? Todo governo é assim, não tem certeza, mas a princípio vai ter aquela euforia, já está tendo, muitas ações já estão lá em cima, a bolsa subiu, pode subir mais ainda quando ele ganhar. Só que se ele não tiver o engajamento, não conseguir aprovar as medidas necessárias que a gente precisa imediatamente, que é o que eu acho que vai rolar. Ter um declínio muito grande, até porque o outro partido contrário vai se movimentar. Ele se mobiliza de uma maneira ardilosa, né? Que é aquelas manifestações. Eles querem um cadáver, vamos dizer. Imagino. E ele vai ter que aprovar coisas boas para o Brasil logo de cara. Logo de cara. Mas mesmo ele ganhando o segundo turno agora, quando ele ganhar o segundo turno, o que vai acontecer com o dólar? Ele vai cair. Vai cair Mas mais. aí quando o dólar cair, ele vai caindo. Aí ele vai fechar uma sexta-feira bem baixo. Acho que geralmente a sexta-feira depois ele vai fechar bem baixo. As pessoas que têm dólar vão começar a comprar. Isso.
Só que não vão conseguir comprar na sexta-feira, porque é quando ele fechou. Então eles vão começar a comprar na segunda de manhã. Aí o movimento de segunda para terça-feira vai ser subida do dólar, isso. Então quem for pegar tem que pegar numa quinta, sexta-feira dólar. De preferência até antes, porque senão a gente corre um risco, né, daquele efeito manada, né? O pessoal querer que o efeito manada ele movimenta. Então se parece uma conta para baixo, nesse caso para baixo, né? De conta. Você lembra quando eu vim aqui a primeira vez que eu falei assim, quer começar de dólar, fala comigo. Lembra que eu falei que ia cair? Você viu quanto tá agora? Que bom, cara. Eu acho que a maioria das dúvidas já sabiam, né? É assim, conversar com... Mas pergunta do pós, pergunta mais do pós que é importante, porque o pós eu não tinha informação. O que você sugere do pós? Cara, ibuprofeno. É anti-inflamatório, né? Ibuprofeno. E como vocês vão estar indo fora do Brasil, compra lá em Dubai vai sair $20, é caro, porque nos Estados Unidos são $5. Mas compra melatonina. Melatonina? Melatonina é para ajudar para dormir. Aí por quê? A primeira noite de sono completa que eu tive foi agora na terça-feira. Foi a primeira noite de sono completa. Que bom, você deve ter ficado muito feliz. Então. Eu acordei feliz, eu falei, cara, finalmente uma noite completa, mano. E eu dormi muito de bruços, para deixar sem tocar em nada. Mesmo depois da área já não estar sensível mais, mas por quê? Começa a coçar. E coça muito. Coça muito. E você não pode coçar. Aí eu passar só os dedos de leve, assim, pra dar aquela coisa, mas assim, é uma agoniazinha. E agora, por exemplo, ele tá normal. Às vezes eu sinto alguma coisa, passou a mão, passou, já era, tá tranquilo. Isso. Mas nas primeiras semanas, porque foi quase 2 semanas pra parar mesmo. A queimadura, 1 semana. No meu caso, tá? Porque não é todo mundo que pega... Eu vi na internet, nos fóruns gringos, que assim, 5% das pessoas têm os problemas no nervo occipital. Aí eu sou premiado, né? Então, assim... Mas aí, ibuprofeno, recuperação. Eu tomei magnésio para ajudar na cicatrização. Vitamina C e B eu recomendo também, que é para ajudar na imunidade, subir e tudo mais. Nos primeiros, ele vai te dar remédio lá também, esqueci de falar isso. Ele dá uns remédios pra gente lá, um anti-inflamatório, um outro negócio que eu não sei, um outro negócio que eu também não sei. Mas eu sei que um é pra dor, que seria um Dorflex quase, ou um ibuprofeno, não sei. Mas assim, até esse daí eu não tomei no terceiro dia, não, no segundo dia já, que você tem que tomar 3 dias esse remédio, no segundo dia eu não tomei. Porque eu sou meio contra tomar remédio pra dor se a dor não tá tão forte assim, sabe? E é coisa minha. E então eu tirei o remédio da dor porque não era uma dor que eu precisava de remédio, era uma dor suportável. Eu tenho uma certa tolerância. Eu gosto de evitar tomar remédio assim. Mas voltando pro Brasil, essa área doadora aqui, aí ela assim começou a queimar, depois coçar muito mesmo. Mas aí agora parou. Tá bom? Mas é importante falar isso, porque isso daí eu não tinha pesquisado. Eu tinha pesquisado tudo onde fazer, como que é e tal. Mas eu não tinha me ligado do pós-operatório, eu não sabia do negócio do nervo occipital. Aí eu tive que procurar em fóruns, eu colocava sensação de queimado na área doadora, e colocava em inglês lá, para ver se alguém tinha a mesma coisa. Aí eu fui achando alguns fóruns gringos que tinham essa informação. Aí eu falei, não, beleza, então não sou o único, não. Beleza. Você fica com aquela coisa, mas o negócio foi lá na Turquia, como é que eu vou voltar pro médico pra fazer uma segunda passagem agora? Isso. Entendeu? Tudo já quer resolver lá, Mas eu tive que buscar essas informações, tá? Tá certo, Jada. Muito obrigado. Nada. Só isso, pergunta? Tiver, manda. A gente está no grupo ainda. Com certeza nós vamos seguindo o seu processo. O que eu falei no grupo, que eu vou postando meus resultados em até 1 ano da cirurgia. Eu quero ir postando pro pessoal ir vendo o progresso. Logo eu vou postar eu careca de novo, porque vai cair, né? Vai cair. Então logo eu posto de novo o modo avatar. Você não cortou mais, né? Depois. Não. Meu cabelo tá, desde que eu fui pra Turquia, que eu raspei lá, não cortei mais. Uma pergunta. Não pode usar máquina para cortar cabelo. Isso é uma coisa que ele me falou lá. Eu esqueci de falar isso. Não pode usar máquina, porque a máquina são uns dentinhos passando aqui dentro, certo? Aí quando você passa, pode ser que ele... Isso é tipo assim, depois de um mês, 2 meses, ele pode arrancar com tudo. Então não é bom, vai cortando sempre na tesoura, pelo menos nos próximos 2 meses da cirurgia. Como eu não cortei nenhuma vez então ainda, mas eu já falei pro meu cabeleireiro, falei, esquece, hein, mano. E cabeleireiro já viu? Já moça. A primeira coisa que eu fiz é tudo... Gostou? Gostou. Primeiro caso que ele contou? Agora ele vai ter Primeiro caso. Ele já acompanhava já. Ele já falava, micropigmentação. Eu falei, acho que eu vou na Turquia. Aí falou, mas e aí, quando você vai na Turquia? Então eu fui. Tá ótimo. Muito obrigado, gente. Nada.
Sucesso, felicidade. Opa, obrigado. Já tô feliz da vida. É importante até que a gente tenha uma verdadeira felicidade. Não, é feliz. O pessoal do serviço tá elogiando. Tá todo mundo falando, caramba, velho, você tá com cabelo mesmo? Falei, rapaz, você acha que eu ia pra Turquia pra não fazer um negócio pra dar certo? Tá o pessoal falando, tá muito legal. Tô feliz da vida. Tá ótimo, obrigado. Obrigado, gente. Obrigado pelas informações. Não, precisar, só chamar no grupo, tá? Esclareceu bastante. Pode chamar. Tá ótimo. Obrigado, gente. Obrigado aí. Abraço.